Revisão do plano diretor, habitação e desenvolvimento de bairros são destaque em Cascavel. Editais para a concessão do transporte público e limpeza urbana devem ser publicados em dezembro. Nova Ferroeste, atualização do projeto é apresentada na SIC. Moradores sinalizam buraco em asfalto com galhos e cones na rua Jequitibá, em Cascavel. Polícia Militar prende suspeito de participar de quadrilha que assalta compristas no oeste do Paraná. Você também confere a previsão do tempo para o fim de semana. O Jornal Tarobá, primeira edição, está no ar. Onze horas e 46 minutos. Muito bom dia a você. Obrigado pela companhia. Seja bem-vindo. Bom dia, Dani. Oi, Ivan. Bom dia para você. Bom dia para todos. E nós começamos a edição de hoje falando sobre a revisão do plano diretor em Cascavel. Uma espécie de conjunto de diretrizes que regula o crescimento e desenvolvimento de uma cidade. Pois é, foram realizadas este ano, aqui na capital do Oeste, uma série de audiências públicas para ouvir da população sugestões de melhorias nos bairros. Nós, inclusive, produzimos uma série de reportagens mostrando a necessidade de cada região. Agora, o município já finaliza o projeto para a revisão do plano e a facilitação aí ao acesso à habitação é um dos focos. Segundo projeções, em 10 anos, Cascavel passará a ser uma cidade com mais de 400 mil habitantes. E por aqui o futuro costuma chegar rápido. O planejamento é dinâmico e, por isso, o plano diretor, que define a direção do crescimento, passa por uma importante revisão. Cascavel está cada vez mais espalhada. A cidade, bem pertinho da lavoura. São 112 quilômetros de perímetro urbano e, de acordo com o projeto do novo plano diretor, um alargamento deve acontecer. A ideia da prefeitura é aumentar a oferta de terrenos, consequentemente, com preços mais baixos, oportunizando facilidade de aquisição e diminuindo o déficit habitacional. Nesta espera estão mais de 18 mil famílias. E para facilitar o acesso à casa própria, a configuração dos terrenos promete modificar o mercado. Hoje o lote mínimo é de 300 metros quadrados. Na ideia da gente conseguir que mais pessoas tenham o acesso à casa própria, para baratear a casa própria, a gente está prevendo o lote mínimo de 150 metros quadrados, com testada mínima de 7 metros. Lembrando que hoje o lote é de 300 metros, mas ele permite que sejam construídas 2 casas nesse lote com testada de 6 metros. Então, o que a gente está fazendo, na verdade, é melhorando o parâmetro urbanístico, casas com testadas maiores, mas permitindo que a pessoa adquira o lote individual já com 150 metros. Ele não dependa de um terceiro construir a casa, emitir o habite para depois financiar. Ele vai conseguir comprar o terreno e já financiar a construção nesse terreno de sua propriedade. Outra aposta do novo plano diretor é proporcionar mais independência dos bairros em relação ao centro da cidade. E a fórmula é investir em infraestrutura. São melhorias nos coeficientes de aproveitamento e no recuo das edificações nas principais vias que já têm um comércio e serviço consolidados, a exemplo da Avenida Papagaios. A gente melhora esse coeficiente para desenvolver ainda mais esse comércio e a população ficar menos dependente de ter que se deslocar para o centro para ter acesso a comércio e serviços. E Dona Maria é uma prova do quanto a vida no bairro tem suas vantagens. Há 33 anos, ela mora na região do Jardim Floresta, assistiu o crescimento e hoje desfruta da praticidade de ter tudo pertinho de casa. Tem lojas, tem banco, ali tem os mercados, né? A gente só vai para o centro quando a gente vai no hospital ou no SUS fazer alguma consulta, mas no mais tem tudo aqui. E com base nas necessidades apresentadas pela população nos encontros realizados, também deve haver mudança na legislação para garantir estruturas básicas em novos loteamentos.
As pessoas demandaram mais equipamentos comunitários, ou seja, postos de saúde, escolas. Então, uma alteração que a gente está fazendo, hoje o município exige que o loteador dê 15% em área pública, que seria para o município construir escolas, construir postos de saúde, equipamentos, praças para a população. O que a gente está prevendo? Que o loteador dê pelo menos 5% em área e os outros 10% a gente vai converter isso ou em valor pecuniário ou em edificação. Ou seja, quando o município receber o loteamento, ele já poderá receber o loteamento com a unidade de saúde ou com a escola a critério da necessidade daquela região. Então isso é algo que veio da demanda da população, o Instituto transformou numa solução e em previsão legal. E a revisão do plano diretor precisa passar pela Câmara de Vereadores. E a expectativa do município é encaminhar o projeto para a Casa de Leis ainda este ano. Por isso, a última audiência pública com a apresentação da proposta à população será realizada no dia 30 de novembro, às 7 horas da noite, no auditório da Prefeitura de Cascavel. Bem, além da revisão do plano diretor, que já visa o desenvolvimento e o crescimento da cidade, nós temos duas grandes concessões que também estão sendo discutidas, pensadas, já com foco no futuro. A expectativa da publicação dos editais ainda neste ano de 2022, Fernanda Twigo, são contratos milionários, né? E, naturalmente, de extremo interesse à população. Bom dia, Fer. Bom dia, Ivan. Bom dia a todos. Desde o ano passado, nós temos acompanhado aí todos os passos para que essa concessão, ou melhor, essas concessões de fato aconteçam. A concessão do transporte público e também a concessão da limpeza urbana aqui em Cascavel. Estamos na reta final do ano e é claro que a expectativa para a publicação desses editais naturalmente aumenta. Nós tivemos aí mudanças no quadro administrativo aí da Prefeitura de Cascavel. Edson Zorek, que era secretário de Finanças, assumiu a procuradoria, então, do município e nós tivemos a oportunidade de conversar com o novo procurador a respeito de todos esses encaminhamentos. A concessão do serviço de transporte público de Cascavel, ele está na Transitar, onde está sendo trabalhado o termo de referência, que é o projeto básico da licitação, a fase interna da licitação. Nós já temos os estudos da FIP, que está assessorando, e a equipe, então, está debruçada nesse processo para concluir e encaminhar para a Procuradoria-Geral do município. Chegando aqui na Procuradoria, os técnicos e eu, na condição de procurador, vou estar analisando. Se estiver tudo ok, fazemos a publicação. Se não tiver, pedimos para ajustar, para fazer algumas alterações que forem necessárias. Estamos acompanhando também todo esse processo e está na prioridade. Então, a nossa programação é que até o final do mês venha esse processo, esse projeto básico, e aí nós, da Procuradoria, fazemos a análise e em dezembro lançar o edital. Ou seja, previsão para este ano. Paralelamente a isso, também se trabalha aí na elaboração da licitação para a compra de 2 ônibus biarticulados e também 13 elétricos e 13 ônibus padrão. Então, isso também acontece de forma paralela e com foco também na sustentabilidade. Com relação à concessão da limpeza urbana, a situação é um pouco mais adiantada já em relação à do transporte público. No entanto, algumas considerações foram feitas pela AGEPAR, que é a agência que vai fazer a regulação e também a fiscalização, então, em torno desse contrato, em torno desse processo. Edson Zorek também comentou sobre o assunto. É uma PPP, uma parceria público-privada. Esse processo está bem mais adiantado. Então, nós já temos o edital, já temos a fase interna e ele foi submetido à AGEPAR. O que é a AGEPAR? A AGEPAR é uma agência reguladora, ela que vai regular esse contrato entre o município e a empresa que vencer a licitação, e ela fez algumas considerações, né, alguns pedidos de alterações e de ajustes. Pela análise que eu fiz, são pertinentes, são necessários. A equipe da SEMA, a equipe técnica, junto com a empresa que dá assessoria, que é a FIP, estão respondendo, justificando e fazendo as alterações necessárias. E aí, né, o objetivo é que venha até o final do mês também, já com essas ressalvas, todas ok. E aí, os procuradores, né, aqui do município, nós temos uma procuradoria especializada de licitações, e aí eu também, na condição de procurador, vou estar avaliando e emitindo esse parecer, tanto
estando tudo ok, publique seu edital. No finalzinho do ano passado, a gente acompanhou aí uma certa urgência, pressa, inclusive aí no Legislativo para votação, para que houvesse essa permissão do regime de concessão do transporte público, também da limpeza urbana. Então, um ano se passou e, claro, o município durante esse tempo todo foi muito cobrado, né? O tempo foi passando e a publicação dos editais acabou não acontecendo, pelo menos até o momento. Mas o município justifica essa demora, falando que do tema desafiador, que não são aí situações corriqueiras, a necessidade de inovação, que é preciso estar atento a todos os requisitos legais, porque é um compromisso grande, são contratos longos e também é um processo que precisa ser competitivo e garantir aí um valor justo, principalmente porque a gente trata também do contribuinte, da população. Não é um processo que exige bastante cuidado. De outro lado, também a Procuradoria Jurídica traz aí uma certa tranquilidade quando assegura que não haverá nenhum problema aí com a prestação desses serviços. A gente sabe que alguns contratos, os 2 contratos estão na reta final, um deles já emergencial, mas a Procuradoria garante que de forma alguma haverá interrupção em nenhum desses serviços, mesmo com esse atraso considerável, né, no cronograma aí diante da previsão inicial que nós tínhamos. Volto com vocês no estúdio. Fernanda, obrigado pelas informações, Fernanda. Bom, gente, falta pouco para o início da Copa do Mundo. A abertura oficial está marcada para domingo, agora ao meio-dia, horário de Brasília. E nos dias de jogos do Brasil, da seleção brasileira, nós teremos algumas alterações, atenção, em alguns serviços da Prefeitura. Por isso, nós preparamos algumas telas para você de casa. Olha, horário especial, então, de atendimento dos serviços públicos nos dias de jogos do Brasil. 24 de novembro, Jogo Brasil e Sérvia às 4 da tarde. Aí os atendimentos da Prefeitura, repartições e unidades de saúde serão das 8 da manhã até às 14 horas. Escolas e CMEIs terão aula normal no período da manhã, no período matutino e com dispensa aos alunos na parte da tarde, isso a partir das 15h30. Vamos para outra tela, 28 de novembro, Brasil e Suíça. Esse jogo no horário de Brasília, 1 da tarde. Aí Prefeitura, repartições de unidades de saúde vão atender das 7 da manhã ao meio-dia. Nas instituições de ensino, a aula acontece normalmente de manhã e à tarde os alunos serão dispensados das salas de aula. E ainda, uma próxima tela para você, dia 2 de dezembro, nós teremos o jogo da Seleção Brasileira contra Camarões, às 4 da tarde. Horário especial de atendimento, né? Na Prefeitura, repartições e unidades de saúde, das 8 da manhã às 2 da tarde. Escolas e CMEIs, atenção! Haverá aula normal no período da manhã e com dispensa aos alunos na parte da tarde a partir das 15h30. UPAs e o setor de transporte e remoção da saúde seguirão com atendimento normal. Fernando Lopes, ao vivo aqui no Jornal Tarobá. Fernando, a gente recebeu mensagens, né, de pessoas questionando a alteração desses horários de atendimento. Você foi atrás de respostas. E aí, Fernando? Boa tarde. Olá, Ivan. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Nós fomos até a Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão e a informação que foi passada para a gente é que na última Copa do Mundo, esse horário especial também foi feito para que os servidores possam acompanhar os jogos da seleção. É um decreto municipal, ou seja, todos os servidores deverão seguir esses horários, porque não haverá expediente. Segundo a secretária de Planejamento, quem tem banco de horas, essas horas serão compensadas. Quem não tem, haverá oportunidade para que os servidores paguem essas horas posteriormente. Ela explicou também que, né, são horários especiais nesses 3 primeiros jogos. Conforme o Brasil se passar de fase, deverá seguir também esse mesmo modelo de funcionamento, né, nos prédios públicos, CMEIs e unidades básicas de saúde. Vamos ouvir a entrevista da secretária de Planejamento. Considerando também que há uma redução, até a própria população também vai para casa, ou algumas empresas também, né, levam televisores para poder assistir nos seus locais de trabalho, mas a gente vê que há uma redução muito grande, uma parada na movimentação de pessoas. Então, a gente oportunizou para o servidor para que ele possa ir para casa ou, né, no grupo de amigos para assistir os jogos. Com isso, o expediente foi reduzido. A diferença desse período agora é de que
o servidor que terá uma redução na sua jornada de trabalho, ele terá ou baixando essa falta, né, ou as horas faltantes do banco de horas para quem tiver, e quem não tiver tem a oportunidade de fazer a reposição em até 12 meses. O que a gente recebeu de mensagem é questionando principalmente a questão das unidades básicas de saúde. Segundo o município, as UPAs continuarão funcionando, assim como serviços essenciais. Mas como fica a vida daquele paciente, né, que já tem alguma consulta marcada? Como serão os agendamentos, então, em dias de jogos do Brasil? Vamos ouvir a resposta. Como já quanto ao agendamento, a Secretaria de Saúde já está se organizando para fazer ou reagendamento ou não agendar naqueles horários. Ou puxando, então a gente conversou com o gestor das unidades, né, básicas de saúde, eles têm a condição de puxar para o período em que vai estar aberta a unidade aquela agenda que extrapolaria, né, até o final do dia ou nesse horário que estará fechado. Em casos de urgência e emergência, como os dias de feriado ou dia de final de semana, a demanda será encaminhada todas para as UPAs, né, que também a gente percebe ao longo dos anos, a gente vem percebendo que nesses dias tem uma baixa muito grande na ida, né, da população, até inclusive nas unidades de urgência e emergência. Sobre as escolas municipais e CEMEIs, os pais começarão a ser avisados. Nós estamos aqui no CEMEI Alzira Pires, no Pacaembu. Por aqui os recados já serão enviados hoje aos pais de alunos, né, informando esses horários especiais em dias de jogos. A secretária também falou sobre isso, né, a orientação aos pais. Vamos ouvir. Que converse com as suas, né, coordenadoras ou diretoras de cada unidade, mas sim, será oportunizado. Se tiver alguma situação fora do comum, então é para conversar com a área da Secretaria de Saúde da sua unidade, né, melhor, de educação da sua unidade, porque não será deixada nenhuma criança sem assistência, né, caso algum pai tenha alguma dificuldade. Tá aí, então, as informações da Secretaria. Lembrando que o primeiro jogo da Seleção Brasileira, então, na próxima quinta-feira, dia 24, às 4 horas da tarde, contra a Sérvia. Ivan, volto contigo. Obrigado, Fernando, pelas informações. E você, de casa, se perder algum detalhe, você pode acessar o nosso portal tarabanews.com. Mudando de assunto, o assunto agora é a nova Ferroeste. Fernanda Twigo de volta à nossa tela, Fer. A gente tem acompanhado ao longo dos últimos anos todos os passos que vêm sendo dados para que o projeto de novo traçado da nossa ferrovia possa finalmente deixar de ser um sonho e aí sair do papel. Ontem a equipe que está à frente desse trabalho esteve em Cascavel apresentando o cenário atual de todo esse trabalho. Detalha pra gente, Fer. Isso, Ivan. Depois de todo aquele estudo de viabilidade técnica, econômica, ambiental, agora o projeto da nova Ferroeste se encaminha para a reta final aí do licenciamento prévio, restando apenas a necessidade da licença ambiental, que deve ser emitida pelo IBAMA. E claro, é um projeto que deve trazer aí ganhos importantíssimos para o escoamento da nossa região. Um container que sai aqui de Cascavel, para chegar em Paranaguá, leva 5 dias. Com a nova Ferroeste, que é um traçado completamente novo, nós vamos aproveitar o máximo de Cascavel a Guarapuava, mas a partir daí é um traçado todo novo. Com isso, nós vamos passar de 5 dias para 20 horas. Nós estamos prevendo para a região do oeste do Paraná cerca de 30% a 28% de redução de custo logístico. Isso é muito importante porque nós vamos permitir que, se o nosso setor produtivo é excelente da porteira para dentro, a gente vai ter também a chance de prover uma solução logística eficiente. Com isso, nós vamos ter mais competitividade no mercado internacional, vamos vender mais, vamos poder reinvestir melhor, vamos gerar empregos de melhor qualidade. A emissão da licença ambiental é o último passo para a privatização. A intenção é de que no primeiro semestre de 2023, a bolsa, né, a ferrovia seja colocada aí em leilão na Bolsa de Valores. Portanto, já no primeiro semestre, a empresa ou consórcio que vencer a concorrência será responsável
a explorar a ferrovia por 99 anos. O edital tem como cláusula obrigatória o início da operação entre Cascavel e Paranaguá 7 anos após a assinatura do contrato. O valor a ser investido neste trecho da ferrovia é estimado em 11 bilhões e meio de reais. A ordem de execução das ligações com Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e Foz do Iguaçu será definida pelo empreendedor. E o atual orçamento é de 21 bilhões de reais. Ao todo, serão 1.567 quilômetros de trilhos que vão passar por 66 municípios. A linha principal vai conectar Maracaju, que fica no Mato Grosso do Sul, ao Porto de Paranaguá, que fica no litoral paranaense, com previsão de ramais também, como explica o Luiz Henrique Fagundes, coordenador do Plano Estadual Ferroviário. Vão ser 3 ramais que são essencialmente captação de demanda. Um que vai chegar em Maracaju, atravessando todo o Mato Grosso do Sul, passando por Guaíra e chegando em Cascavel. É muito importante chegar em Maracaju porque eu me conecto à malha nacional, ferroviária, que é a malha oeste. E com isso posso até no futuro trazer carga do Mato Grosso de trem. Vai para Foz, Cascavel-Foz. Esse é um outro trecho estrategicamente muito importante. Com certeza vai chegar o dia que nós vamos estar conectados ao Paraguai por trilhos. E um terceiro grande ramal, importantíssimo, é o de Cascavel-Chapecó. Santa Catarina tem um déficit anual de pelo menos 5 milhões de toneladas de grãos para geração de proteína animal. E a maior parte vem Mato Grosso do Sul, Paraguai e Paraná. Então, Santa Catarina vai poder se abastecer de uma matéria-prima muito mais competitiva. E a nova Ferroeste, juntando Santa Catarina e Paraná, tem a chance de ser responsável pela exportação de 70% do frango e do suíno exportado pelo Brasil. Nós temos outros números também aí de grande relevância. Esse estudo de viabilidade econômica, viabilidade também ambiental, indicou aí a circulação de 38 milhões de toneladas de grãos e contêineres pela ferrovia já no primeiro ano da sua operação. E deste total, 26 milhões devem seguir com destino ao exterior. Então, portanto, exportação, tornando, então, essa malha ferroviária como o segundo maior corredor de grãos e contêineres refrigerados do país. Então, está mais próximo disso acontecer. E a notícia que a gente tem é de que no primeiro semestre de 2023, que está bem próximo, chegando aí, né, nós teremos já, então, a ferrovia colocada a leilão na Bolsa de Valores. Volto com vocês. Obrigado, Fernanda. E olha, um homem foi preso ontem, aqui em Cascavel, suspeito de participar de uma quadrilha que assalta compristas. Quem traz detalhes para a gente é a Patrícia Cabral. Diga, Pati. Boa tarde, Pati. Olá, Ivan. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Isso mesmo, esse homem de 26 anos foi preso pelo pelotão de choque da Polícia Militar em uma abordagem em uma residência no bairro São Cristóvão. Ele é suspeito de integrar essa quadrilha chamada Piratas do Asfalto, que realiza furtos de cargas e também assaltos a compristas. Na residência estava uma mulher de 20 anos, que seria esposa do suspeito, e foram encontrados R$24 mil em dinheiro, giroflex, munições e ainda um colete balístico. O suspeito foi abordado tentando fugir em um carro de luxo. O tenente da Polícia Militar, Joekel, falou sobre a situação e sobre como essa quadrilha Piratas do Asfalto costuma agir. Acompanhe. A situação a gente consegue levantar e tem informações ali que eram piratas do asfalto, que é basicamente quem faz o roubo de carga e em rodovias, devido a principalmente a questão do jammer, né, que é o bloqueador de sinal de GPS e telefonia de maneira geral. Eles utilizam principalmente a área de serra, né, mas o horário é bem variado assim. O que a gente tem relatos que eles priorizam a noite, né, por questão de ter menos movimento na BR. Foi conduzido e preso os 2 indivíduos, né, o casal, o marido e a mulher ali. O marido já tinha uma extensa ficha criminal. Os 2 foram entregues, mas possivelmente há mais pessoas, porque quando tem essa questão de roubo de carga, a gente sabe que tem mais indivíduos que tem tanto para fazer a rendição do caminhoneiro, para ficar o caminhoneiro, quanto para a receptação da carga também, né?
Pois é, a Polícia Civil continua investigando o caso. O veículo em que o suspeito foi preso foi encaminhado à Polícia Federal por possuir aí instrumentos, que são ilegais, e a gente continua acompanhando essa situação, até porque, como disse o tenente, muita gente ainda deve fazer parte dessa quadrilha que atuava não só aqui em Cascavel, na região, mas também em outras regiões do estado, inclusive próximas cidades que possuem grandes pontos de venda e que atraem aí a atenção desses compristas. Eu volto com você, Dani. Tá certo, Pati. Muito obrigada pela sua participação. E olha só, a batida entre dois veículos resultou em capotamento na manhã de hoje no bairro Neva, em Cascavel. E no local, a placa de sinalização estava obstruída por uma árvore. A batida entre os carros foi no cruzamento da rua Manuel Ribas com Belo Horizonte, região do bairro Neva, em Cascavel. De acordo com os envolvidos neste acidente, a condutora do veículo Voyage estava transitando pela rua Belo Horizonte. Quando não percebeu a parada obrigatória, acabou invadindo a pista Manuel Ribas e atingiu o veículo Trailblazer. Logo após a primeira batida, o veículo Trailblazer capotou. Apenas uma pessoa estava nele. Ela não ficou ferida. A motorista do Voyage, após a primeira batida, perdeu o controle da direção do veículo, invadiu a calçada e atingiu uma árvore. No Voyage estava o motorista e uma criança de 4 anos, que foi atendida pelo SEAT e levada para a unidade hospitalar da região, muito nervosa. De acordo com os envolvidos nesse acidente, o motivo para que houvesse a batida foi a mulher do Voyage não ter percebido a placa de pare, por conta de uma árvore que está escondendo a placa que fica no cruzamento das vias. A Transitar notificaria a Engenharia de Trânsito aqui de Cascavel. Pois é, nós entramos em contato com a Prefeitura justamente sobre essa questão da sinalização e ainda estamos aguardando um retorno. Uma carreta carregada com farinha de trigo tombou no início da noite de ontem na BR-369 em Cascavel. A carga, que ficou espalhada na pista, teria como destino a cidade de Maringá. O motorista chegou a ser atendido por socorristas do SEAT, mas foi liberado ainda no local. E um homem de 45 anos ficou ferido em acidente de trabalho hoje de manhã na rua Manaus, em Cascavel. A vítima estava em uma obra quando uma parede de aproximadamente 2 metros de altura desabou e caiu sobre ele. A vítima teve ferimentos leves e foi encaminhada à UPA. Como nós temos mostrado, após as fortes chuvas que atingiram Cascavel, diversas ruas da cidade ficaram cheias de buracos. Uma situação que chamou a atenção foi no bairro Parque Verde, na rua Jequitibá. Lá, uma cratera se abriu no asfalto e, para evitar acidentes, os moradores sinalizaram o local com cones e galhos, como você vê aí. Nós entramos em contato com a Secretaria de Obras Públicas e aí nós recebemos a informação que as equipes estão sim trabalhando em operações tapa-buracos em várias regiões da cidade. O cronograma é feito priorizando as demandas das vias públicas com mais movimento e também aquelas que são rotas do transporte coletivo. Os trabalhos serão executados em todos os bairros e o Parque Verde está assim no cronograma para os próximos dias. Para informar demandas, a população pode utilizar o 156. 12h13, falando agora de economia, o preço médio de venda do gás de cozinha vai ter uma redução média de R$ 2,60 por 13 quilos. Essa redução já está valendo. O gás de cozinha começou a sair das refinarias mais em conta nesta quinta-feira. A Petrobras baixou o preço do botijão de 13 quilos em 5,2%. É a quarta redução consecutiva. O custo para as distribuidoras vai cair de R$ 49,19 para R$ 46,59. Quase R$ 3 de diferença. Então, a gente teve uma diminuição dos preços internacionais nos últimos 2 meses, para o caso do gás de cozinha, e isso fez com que a Petrobras ela reajustasse. A explicação seria, de fato, a diminuição nos preços internacionais do gás de cozinha. Com ICMS, com os custos de revenda e distribuição, o consumidor final paga hoje, em média, R$ 110,42 por botijão no país. Segundo a ANP, é 7,5% mais caro que no começo do ano. Um valor que pesa no orçamento das famílias. A Viviane, que compra 3 botijões por mês, já faz contas. Qualquer valor, qualquer percentual para reduzir, eu acho importante. Já ajuda? Já ajuda bastante.
Uma preocupação de volta agora na área da saúde, gente, pois as farmácias têm registrado um aumento na procura por testes Covid-19 nas últimas semanas. Mas o mesmo não tem acontecido em relação às máscaras. Patrícia Cabral. É isso mesmo, Ivan. Olha só, essa procura por testes de Covid-19 nas farmácias aumentou no fim de outubro e início deste mês. Um dos grandes motivos seria a preocupação em relação à saúde, que ficou ainda mais evidente com a pandemia. E isso tem feito com que a população tenha ido às farmácias e procurado fazer teste, muitas vezes só para confirmar negativo, né? Afinal de contas, sente lá o primeiro sintoma e acaba procurando a farmácia. A gente conversou com o Renato, que é supervisor farmacêutico, e ele explicou como tem sido essa demanda aqui nas farmácias de Cascavel. Existe uma preocupação com a possível positivação. Veja que nós estamos numa troca de estação, um clima muito diferente e também temos o aumento dos casos de coronavírus no Brasil. Então as pessoas muitas vezes manifestam alguns sintomas e já vêm testar para exclusão do Covid. Pois é, mas de acordo com ele, ao contrário dessa procura aí por testes, a procura por máscaras não aumentou, continua pequena, e ele reforça que é importante o uso de máscara, principalmente se você apresentar qualquer sintoma e evitando assim o risco de contaminação e de piora desse quadro. Veja só. O que a gente precisa fazer é manter os cuidados, né? Tem um sintoma gripal, se isola, faz o teste, cuidar sempre da imunidade, melhorar o uso da máscara, utilizar fluidificantes nasais para diminuir a incidência de vírus, atualizar a dose de reforço do Covid-19, se necessário, tomar a dose da vacina da gripe. Então, ter esses cuidados que são individuais, mas afetam toda a coletividade. Pois é, a gente percebe essa diminuição na procura de máscaras, inclusive no uso de máscaras, desde que esse uso foi flexibilizado pelo Ministério da Saúde, pela Secretaria de Saúde do Estado. Mas, como disse o Renato, é importante. Então, se você sentir algum sintoma, se você ficar resfriado, faz o teste, se isola e utiliza a máscara, porque assim como ele disse, né, não é apenas um cuidado individual, mas sim coletivo. A gente volta com vocês no estúdio. Obrigado, Patrícia, pelas informações. E ainda falando sobre a Covid-19, diante do aumento de casos no Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, autorizou a venda livre e a doação de álcool etílico 70%, na forma líquida, desde que estejam devidamente regularizados na agência. A autorização tem validade de 90 dias. E a Secretaria de Saúde de Cascavel iniciará a vacinação contra a Covid em crianças de 6 meses a 2 anos. Neste primeiro momento, a imunização será apenas em crianças com comorbidades. A aplicação começa na quinta-feira e terá sequência na sexta-feira, nas unidades Aclimação, Interlagos e Nova Cidade, das 8 da manhã até as 6 da tarde. Os locais também aplicam as doses nas crianças de 3 e 4 anos. O esquema vacinal para as crianças será de 3 doses de vacina contra a Covid-19. E o presidente da Câmara de Vereadores de Cascavel, Alessio Spínola, deixou o hospital, mas com recomendação médica para se isolar e fazer um tratamento para baixar o nível de estresse, pressão e ansiedade. O Alessio fica de atestado por 15 dias, né? Segundo a assessoria, o presidente apresentou sintomas de pressão alta relacionados ao alto nível de estresse e também ansiedade. E no próximo bloco, o Corpo de Bombeiros do Paraná orienta banhistas para evitar acidentes em praias e rios. Tem também a previsão do tempo para o fim de semana que está aí. Imagens ao vivo de Cascavel, a gente volta já, 12h19.